Queridos, então hoje vamos dar sequência na nossa 12ª exposição, ou no nosso 12º encontro. Teremos ainda mais um que trataríamos a respeito dessa doutrina importante da hamartiologia, que é a doutrina sobre o pecado. Então, nas quartas-feiras é isso que nós temos feito. Nos domingos são exposições bíblicas sequenciais, de um livro da Bíblia em sequência, expositivo, e nas quartas-feiras é uma teologia sistemática, a ideia de um sistema de doutrinas bíblicas explicados de uma maneira mais resumida, ou seja, quando nós falamos da doutrina do pecado, você vai encontrar por toda a Bíblia, mas o nosso intuito aqui é compilar pelo menos a maior parte dela e falarmos a respeito disso. Depois disso, normalmente nós continuaríamos em uma outra doutrina, mas já vou dar um anteaviso aqui aos irmãos, para que não percam as quartas-feiras, que nós vamos dar uma breve paradinha e o pastor Fernando vai começar um ensino novamente sobre diaconato. Por quê? Porque os irmãos devem lembrar, pelo menos os membros estão convocados, que em janeiro nós temos a nossa assembleia. E na assembleia teremos a possibilidade de alguns nomes para serem diáconos, para ajudarem nisso, mas os irmãos devem lembrar que isso não quer dizer que vai ser escolhido e vai se tornar diácono, é o processo de um ano de caminhada sob a supervisão dos pastores, então por isso nós vamos parar a respeito dessa doutrina aqui, depois que pararmos ela, né, terminarmos, e aí o pastor Fernando vai fazer isso. Não sei quantos encontros vão ser necessários, mas é muito importante. É muito importante. Sabe por quê? Porque nós somos congregação. E uma congregação, no modelo bíblico, ela tem poder de voto. O que quer dizer isso? Os pastores, eles não são os donos da igreja. Eles apenas são os líderes no sentido de encaminhar o rebanho. Mas uma igreja que é congregacional, a congregação é que escolhe. Então, quando nós chegamos nessas partes importantes e profundas a respeito de um diácono, é importante que você saiba o que esperar de um diácono. Percebemos na nossa outra eleição aos diáconos que, mesmo tendo sido feito um estudo profundo, denso das Escrituras, muitos escolheram os diáconos por afinidade e não por biblicidade. E isso é perigoso. Então, não quer dizer que você não tem afinidade mais com um do que com o outro, mas o ofício de diácono, de se tornar um diácono, ele não deve ser baseado em preferências de amizade. Ah, ele é meu amigo. Não, deve ser baseado naquelas características que a Bíblia exige dos líderes, tá bom? Então, tendo dado esse breve resuminho aí, esse breve recado, a ideia aqui da doutrina da hamartiologia, que nós passeamos bastante, falamos sobre várias coisas, vários temas. Significado do pecado, os 3 aspectos do pecado, isso tudo está gravado, se você quer recapitular, relembrar. E eu diria que talvez essa seja a doutrina mais negligenciada no meio evangélico. Não estou nem falando no meio não cristão, no meio evangélico. Por quê? Porque saber sobre o pecado ele traz alguns problemas para o ser humano. Você vai ver que você não é tão bom quanto você talvez achasse. Você vai ver que isso é uma coisa que nos humilha, porque fala ao nosso coração o que é o pecado. Enquanto nós temos visto no meio evangélico uma tendência muito grande de igrejas de acolhimento de autoajuda. Ah, mas então lá, aqui vocês não ajudam? Não, o que eu quero dizer é que a ajuda que nós temos que dar como igreja vem da Bíblia. E sem entender essa doutrina que o pecado, o alcance do pecado, a origem do pecado no homem, os resultados do evento que nós aprendemos aqui, que é a queda, que é aquele evento histórico onde o pecado entra no mundo por meio de José, né? Não é isso? Adão, né? Inclusive, essa vai ser uma das aulinhas lá das crianças do 0 aos 3 anos, para você ver. Depois, falamos aqui nos últimos encontros a respeito da depravação total. E esse tema é um tema que, quando nós escutamos essa palavra, talvez lhe choque, se você nunca escutou. Vá lá, busque a gravação que você vai entender o que queremos dizer com isso, ou melhor, o que a Bíblia ensina com isso.
No último encontro, falamos sobre o pecado e o livre-arbítrio. Outro tema extremamente mal entendido. A ideia de que nós temos livre-arbítrio. Então, antes de você dizer assim, que papo é esse, eu lhe desafio, vai lá ver o que ficou gravado. E eu só posso lhe dizer o seguinte, para lhe atiçar se você não viu. Não existe livre-arbítrio. Então, depois, se você quiser perguntar para mim, depois daqui do nosso encontro, eu posso até explicar. Mas está gravado lá. E hoje vamos falar a respeito do crente e o pecado. O crente e o pecado. E na semana que vem, se Deus assim nos permitir, falaremos sobre os venenos, que é um resumo daquelas coisas que nós temos que cuidar, que muitas vezes nós participamos, até acreditamos, e que são completamente contrárias àquilo que a Bíblia ensina. O nome disso é veneno, né? Então, para falar a respeito do crente e do pecado, a nível de introdução, eu queria dizer uma coisa a vocês que talvez você nunca tenha pensado, mas certamente você já falou ou já de alguma vez, não é que você não tenha pensado, talvez você nunca tenha organizado esse pensamento. A Bíblia, e nós também falamos muitas vezes a respeito da palavrinha viver. Então a ideia de viver diz respeito à maneira como nós fazemos as coisas. Então, por exemplo, quando nós falamos que nós vivemos para o trabalho, nós queremos dizer que nós trabalhamos todo dia e fazemos as coisas que o trabalho exige. Então, os crentes, eles devem viver longe do pecado. Então, você percebe que a Bíblia, ela é muito clara com advertências, ordens diretas, não faça, e também alguns imperativos. O que é um imperativo? Também é uma ordem. O imperativo, ele não só é uma advertência, mas ele é uma ordem. Faça assim. Por exemplo, nos 10 mandamentos, nós vemos em vários imperativos. Não terás outros deuses diante de mim. E assim por diante. Então, por isso, saber e lembrar, precisa saber, mas saber não é suficiente. Por quê? Porque saber muitos descrentes sabem, mas precisamos relembrar para que isso seja de fato fundamento na nossa vida a respeito da doutrina do pecado, certo? Então, saber e lembrar de verdades bíblicas são fundamentais. Por quê? Porque como é que você vai odiar o pecado se você nem sabe o que é? Como é que você vai valorizar a salvação que Cristo trouxe a esse mundo se você não sabe ser salvo do quê? E se você for perguntar novamente no meio evangélico, existe um analfabetismo bíblico absurdo. As pessoas dizem que amam a Jesus, que Jesus é seu Salvador, seu Senhor, e se você perguntar Salvador e Senhor do quê? Elas não sabem. Isso acontece muito, sabe aonde também? Na Igreja Católica. A Igreja Católica, por mais boa vontade que ela tenha, ela não sabe as definições claras do que o pecado é e dos desdobramentos. Não estou dizendo que eles não saibam que o pecado é errado. Estou dizendo que muitas vezes as pessoas não se aprofundam nisso. E o pecado não é uma coisa simplesmente está errado ou está certo. Ele atinge características profundas do nosso ser. Então, existem coisas que é fácil, preto no branco, né? Não mate. Mas, por exemplo, quando falamos a respeito de não pensar de uma forma que os outros não veem, mas que Deus sabe, já é um pouco mais profundo. Certo? Até aqui, beleza? Então, meu intuito aqui é que nós passeemos aqui e leiamos vários textos bíblicos que falam a respeito do crente e do pecado. O primeiro diz respeito a ideia de que o crente, ele está em Cristo por meio da fé. O que é isso? Estar em Cristo por meio da fé. No momento que você entendeu que você é um pecador, que você precisa ser salvo dos seus pecados e que você é incapaz de alcançar essa salvação por si mesmo, você corre para outro. E a ideia aqui é que em Cristo a justiça de Deus é satisfeita. Em que sentido? Deus tem uma justiça santa. E a justiça de Deus não tolera nenhum pecado, seja pecadinho ou pecadão. E assim, se você já reconheceu e pensou em si mesmo, você deve ter visto que você é incapaz de cumprir toda a justiça. Embora o pastor Fernando tenha falado as características da oração pela perseverança na obediência, até a obediência
vem com a ajuda de Deus. Você, por conta própria, não conseguirá. Quer ver? Quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo prático. Você tem conseguido ler 2 capítulos da Bíblia por dia? Você vai precisar de ajuda. Você tem conseguido passar um dia sem criticar alguém? Ou sem contar vantagens sobre alguma coisa? Então a ideia é que a justiça de Deus é impossível de ser satisfeita por nós. Então, a ideia aqui é que nós precisamos de um substituto, alguém que faça aquilo que nós somos incapazes de fazer. Abra sua Bíblia aí em 1 de João, capítulo 2, verso 2. Essa é uma daquelas verdades que você precisa saber, para que depois você possa relembrar. 1 de João, capítulo 2, verso 2. Estamos fazendo a leitura na NVT, que é uma versão um pouco mais atualizada, tá bom? Diz assim o texto, no capítulo 1, versos 2, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2. Ele diz assim: Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. Quem? No verso 1 ele disse, Jesus Cristo, aquele que é justo. Então é importante que você sempre lembre disso. Fiquei em dúvida com a leitura. Leia um versículo para cima ou 2 e um para baixo ou 2. Vai esclarecer muita coisa. Não tente ficar fazendo malabarismo. Ai, Deus. Não. Na maior parte das vezes, é verdade que existem textos bíblicos difíceis de serem interpretados, mas a sua grande maioria são fáceis. E aquilo que é central para a fé cristã, mais claro ainda. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então, aqui poderíamos facilmente falar da palavra mundo em várias perspectivas, né? Alguém que quer dizer assim, olha aí, Jesus morreu por todos. Quem são todos, né? Essas perguntas precisam ser explicadas. Aqui, quando João está falando de todo mundo, João poderia estar falando, ele como judeu, a salvação não é só para o judeu, mas para todos os povos, tribos e nações. Vamos ver isso em Apocalipse, quando ele fala que Deus salvou pessoas de todas as raças, todas as tribos, todas as nações. Então, Jesus é o sacrifício para perdão de todos os seres humanos que nele creem. Simples assim. Então, você percebe que em Cristo a justiça de Deus é satisfeita. A justiça de Deus, que não admite pecado, ela é apacentada, ela é satisfeita. Jesus paga esse preço para que você e eu possamos ser declarados justos por causa daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Percebeu? Então, por causa disso, o perdão está disponível a você. Não existe pecado que seja impossível de ser perdoado. Então, talvez, não sei se é o seu caso, mas existem momentos na vida que a gente diz assim, eu não tenho o mesmo jeito. Eu sou um cara muito ruim, eu fiz coisas muito más. Existe perdão até para o pior dos pecadores. Não é o que o apóstolo Paulo fala? Que ele era o pior dos pecadores? Então, lembre-se dessa verdade. Em Cristo, a justiça de Deus é satisfeita, de forma que toda nossa transgressão, é uma palavrinha para pecado, a ideia de transgredir o mandamento é como uma linha. E Deus fala, olha, a linha é o limite. E nós, com frequência, passamos da linha, nós transgredimos a linha. Então, Jesus fez para que a sua transgressão fosse perdoada. Certo? Em segundo lugar, está aí ainda na primeira carta de João, o viver cristão. O viver é aquela conduta diária, habitual, e que nós chamamos de viver. Ele é marcado pela confissão e reconhecimento. Então, a vida do cristão não é marcada pelo pecado, pela prática do pecado. Existem pessoas que vão usar de coisas do tipo assim, a Bíblia diz que todos somos pecadores, então o pecado é normal. Depende. Na vida do crente, o pecado já não é mais normal. O pecado ainda existe, mas ele é muito mais como um acidente de percurso do que uma realidade diária. Entendeu?
Essa é a diferença. Volte aí um pouquinho no capítulo 1 dessa mesma carta. Diz aqui: mas se confessamos nossos pecados, ou seja, você precisa reconhecer. Se você não reconhece que você tem pecados, não adianta de nada. Aí diz assim: se você confessa os seus pecados, mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Percebeu? A confissão e o reconhecimento de pecados é uma marca cristã. Cristão que não está atento para aquilo que é pecado e não faz uma autoanálise constante da sua vida, talvez ele esteja caminhando num caminho perigoso, certo? Então, a vida do cristão, ela é marcada pela confissão. Mas aqui nós não estamos dizendo a ideia de uma confissão de uma pessoa como, por exemplo, Lutero, que vivia se afligindo com chicote. Por quê? Porque ele se sentia um pecador e ele queria fazer o quê? Pagar o preço. Não se trata disso. Olha o que nós lemos antes aí. Cristo pagou o preço. Então, esse tipo de sacrifício, vou fazer pagar uma promessa, vou ficar de pé descalço e vou caminhar 25 quilômetros. Isso é tolice. Diante da Bíblia, isso é tolice. Porque Jesus já fez aquilo que era necessário. E mais ainda, Jesus fez aquilo que foi aceitável a Deus. Esse tipo de situação de caminhar de pé no chão, e aí no meio do caminho você pega uma cervejinha para tomar, né, e aí por aí vai, mas isso é outra história, não paga o preço. É insuficiente. Deus não olha isso e diz assim: 15 quilômetros, pastor Fernando, até porque ele faz 15 quilômetros todo dia, né? Não paga o preço. Entenderam? Então, o preço a ser pago precisava ser aceitável. E para pagar o preço de um Deus que tem tudo, somente o seu próprio filho. Porque o seu filho tem valor eterno. Entenderam? Isso imediatamente nos leva a um próximo passo. E isso é algo como uma cadeia de eventos na vida do crente. Ele confessa, reconhece, porque ele se arrependeu, ou ele se arrependerá após isso. Abra lá em Tiago, capítulo 4. Um pouquinho antes aí. 2 livros antes. Esse texto é muito interessante. Eu acho que o pastor Fernando já pregou a carta de Tiago inteira, né, pastor? Tem gravado? Eu me lembro que tem as pregações, mas não lembro se tem gravado. Então o texto diz assim, aqui Tiago falando a respeito da vida cristã. E ele começa aqui, se você pegasse o subtítulo aí de algumas bíblias, eles iam dizer assim: resistam ao diabo. Aí você percebe que Tiago vai falar aqui a respeito disso. Esse subtítulo não é bíblico no sentido de ser inspirado. O tradutor aqui ele fez uma espécie de ajudinha, mas é o que o tema vai dizer. E quando você vê que vai falar a respeito de resistir ao diabo, você vai perceber que a carta ela não fala em nenhum tipo de simpatia. Então, para resistir ao diabo, você precisa fazer uma campanha de uma semana de sal. Então, para resistir ao diabo, você sobe na montanha. Eu não estou dizendo que você não pode subir numa montanha, deve ser gostoso subir numa montanha para orar. Mas esse tipo de misticismo não é bíblico. Olha o que ele diz a respeito disso. Ele diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Isso é uma atitude, sabe de quê? De confissão e arrependimento. Olha o que ele vai continuar dizendo. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. A ideia de que uma pessoa que é crente pode viver em pecado. Isso é ter a mente dividida. É como você querer torcer para o Grêmio e para o Inter ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como. Talvez lá com 2 ou 3 aninhos você fala, né? Ah, minha mãe é do Grêmio, meu pai é do Inter. Depois disso é impossível. Só que aqui é mais profundo ainda, porque está falando a respeito de uma vida vivida. É impossível viver
para o pecado e viver para Deus. Jesus já disse que não tem como servir a dois senhores. É verdade que lá está falando a respeito da riqueza, de soberba da riqueza, mas ok. Aí ele diz assim, o verso 9 é o que nós queremos aqui, o mais importante. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Aonde? A respeito do pecado. Você percebeu? Os puritanos, uma geração depois da reforma, eles levaram muito a sério isso. E se você nunca foi fustigado pelo pecado e lhe trouxe uma tristeza profunda, você ainda não entendeu o que é esse verbo, o que é esse texto, esse versículo. Ele diz assim, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. O pecado deve trazer arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno, ele funciona reconhecendo, mas ele nos faz ir além. Não é apenas entender que fez algo errado, mas é dizer assim, eu não vou mais fazer, vou mudar de caminho. Então aqui é onde divide-se a ideia de apenas você ter um remorso. Remorso é uma atitude ou um sentimento que você tem quando você fez algo errado, prejudicou outros. Todo mundo tem remorso. Mas no ponto de vista cristão, o remorso não é o mesmo que o arrependimento, porque o arrependimento traz mudança de atitude. O remorso muitas vezes não traz. Entendeu? Judas teve remorso. Judas entregou Jesus e ele teve remorso. Ele não se arrependeu genuinamente. Que o arrependimento ele é marcado pela confissão, reconhecimento e depois mudança de vida. Certo? Então, perceba que nós crentes, não é que você deve viver pelos cantos de pequei, mas muitas vezes é importante que o pecado realmente tenha esse aspecto amargo, que tenha esse aspecto que lhe faz ter nojo. Então, se isso nunca aconteceu na sua vida cristã, cuidado, cuidado. Pessoas, e eu tenho visto isso, cada vez mais, por meio das mídias sociais e tudo mais, pessoas que chamam aquilo que Deus abomina de bom. Principalmente aqui uma palavra aos jovens, não caiam nessa cilada de que o pecado é algo que é tranquilo. Não é. O pecado deve trazer lamentação e profundo pesar. Aquilo que muitas vezes o mundo ou as pessoas que não amam a Deus fazem sem nenhum constrangimento, para nós deveria trazer choro ao invés de riso. Eu me lembro como se fosse hoje, alguns anos atrás, o dia que me deu o estalo, que eu via um programa chamado Pânico na TV, não sei quem que chegou a ver aqui, é um programa mais antigo. Era um programa extremamente imoral, mas tinha algumas piadas engraçadas. Por que era extremamente imoral? Porque era mulher de biquíni, os assuntos lá não edificavam coisa nenhuma, mas tinha umas pegadinhas que eram engraçadas. E eu, crente, olhava aquilo e dava risada. Certo dia, o Senhor me constrangeu de tal forma que eu imaginei como se Jesus estivesse olhando comigo. Eu digo, o que é isso? Eu preciso me divertir e dar risada daquilo que é abominável diante do Senhor? Então a minha comédia tem algo de errado. Aquilo que eu preciso para rir deve estar com problema. Então não estamos falando que os crentes são pessoas caretas, não é isso, mas nós crentes somos livres e por causa da liberdade nós escolhemos, isso agrada ao Senhor. Certo? Então vamos adiante aqui a respeito disso e vamos falar de mais um aspecto aqui em conexão com o arrependimento, vê? Então, confissão, depois falamos aqui a respeito de confissão, reconhecimento e passou para o arrependimento. Agora, a vida cristã é marcada pela prática do arrependimento. E a prática do arrependimento é o abandono do pecado. É o abandono do pecado. Então, se você diz que se arrependeu de algo, o que se espera é que isso seja deixado de lado. É o que Paulo tanto fala na sua carta aos Romanos. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 6.
versos 12 e 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 12 e 13. Ele diz: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos, poderíamos aqui colocar entre parênteses, nos seus delitos e pecados, e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Percebeu? Então aqui, esse aspecto da cosmovisão de Paulo, ele abrange todos os atos. Ele abrange o seu lazer, aquilo que você faz em oculto, só você. Ele abrange aquilo que você faz em comunidade, suas escolhas. Ele abrange aquilo que você faz no colégio, como você se comporta em meio a alunos e colegas que não conhecem a Deus. Então o que ele diz, e ele não se resume apenas à moralidade, mas em uma maneira de viver criativamente para a glória de Deus. Então você não deveria ser um preguiçoso, você deveria se esforçar nas suas atividades, seja de trabalho, seja como pai, seja como mãe, para que Deus seja glorificado. Não se trata de uma lista de regras. Então, agora, como crente, parei de beber vinho. Não é isso. Agora, como crente, eu quero fazer tudo para a glória de Deus. Agora, como crente, a minha paternidade vai ser moldada. O meu trabalho, a maneira como eu trabalho, não é porque o meu senhor terreno é ruim que eu vou trabalhar mal. Porque, no fim das contas, eu estou servindo ao meu senhor celestial. E aí o senhor terreno, é verdade, ele é bem abençoado por isso, né? Porque você vai estar servindo ele pensando em Deus. É assim que nós deveríamos fazer. Pule aí para Romanos capítulo 8, spoilerzinho de domingo. A vida cristã é marcada pelo abandono do pecado. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Exigências dela quem? A natureza pecaminosa que habita ainda dentro de nós. No entanto, o crente teve essa natureza humana pecaminosa amortecida. Por causa que o Espírito habita dentro do crente, ele é capacitado a mortificar os desejos pecaminosos. E o que é isso? Abandonando. Conseguindo olhar isso e cada vez mais deixando de lado. Não farei mais. Carne, aqui a expressão carne é a ideia de pecado, não do corpo. O corpo é feito por Deus para a glória dele. Então não pense que o corpo é ruim, não é essa a ideia. A ideia aqui é uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa para a natureza pecaminosa. É dizer, o crente diz assim, carne, fique calada e vá ficar pregada na cruz junto com Cristo, porque foi para isso que ele morreu. É assim que o crente lida. Ah, mas ele ainda cai? Cai. Mas ele acha normal? Não, ele não acha. Ele fica tranquilo com isso? Não, ele não fica. Ele se incomoda. Pule aí para Gálatas, capítulo 5, que é um texto quase paralelo com esse de Paulo em Romanos. Aqui o texto ele nos mostra que ainda existe uma certa tensão na vida cristã. Porque embora nós já sejamos moradores do reino de Deus, nós ainda estamos do lado de cá, sujeitos ao pecado. Então é o que os teólogos chamam do já e do ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não somos completamente libertos do pecado. Isso acontecerá. Então Paulo diz assim, por isso digo, deixem que o Espírito, aqui Espírito você deve ter visto na sua tradução, com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana.
Aí agora Paulo vai fazer toda uma descrição a respeito disso. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então a ideia aqui não é que você não sabe o que você vive, mas é que a influência que lhe guia é o que muitas vezes direciona a sua vida. Se você é influenciado por determinado youtuber, você vai fazer aquilo que você acha legal. E assim é com as coisas de Deus. Se o Espírito de Deus habita em você e lhe influencia por meio da sua palavra, você vai abandonar aquilo que ele abomina. E aí ele continua dizendo a respeito disso, né? Dos resultados da natureza humana, que são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Então, não pense que essa é a lista, você diz assim, ufa, passei, porque aqui eu não... Não, é apenas a lista do que Paulo está se referindo lá, mas pode ter certeza que tem muito espaço aqui para o seu, tá? E aí ele diz isso. Essas pessoas que vivem na prática disso, olha o que ele diz no finalzinho aqui do verso 21. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas, a ideia de praticar aqui é quem vive fazendo isso, de uma forma que é habitual, entendeu? Essa é a ideia da prática. Não é porque você cometeu uma vez. Não, a ideia de quem faz isso não tem Deus, ou não leva Deus em consideração. E aí ele diz, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E depois Paulo vai falar a respeito do fruto do Espírito, que é oposto daquilo que é da carne, certo? Vamos pular aqui para os últimos textos a respeito disso, para chegar ao finzinho, senão não terminamos. Sua nova natureza... que é a nova natureza? Talvez você nunca tenha escutado isso e daí quando escuta, meio esquisito. Nova natureza, velha natureza. A Bíblia ensina que todos nós nascemos em pecado pela representação de Adão, o que passou a nós. O primeiro homem e nós todos pecamos. Não foi só Adão. Romanos 5,12. Então, a partir disso, a Bíblia chama isso de uma velha natureza. A natureza que está no velho homem. Aquela natureza ligada a Adão. Quando nós cremos em Cristo, a Bíblia nos ensina que nós recebemos uma nova natureza. Uma natureza que veio capacitada do alto, não é um nascimento meramente humano, mas é um nascimento que vem pelo Espírito de Deus e regenera o coração de maneira que você começa a enxergar as coisas e diz assim, como é que eu não enxergava o que era o pecado? Como é que eu não enxergava como Deus é majestoso? Como é que eu não entendia que Cristo veio nesse mundo não para ser apenas um exemplo de moral, mas para pagar o preço pelo meu pecado? Por quê? Porque isso não é possível antes da nova natureza. Não quer dizer que não seja entendível, não seja cognitivo. Quer dizer que nós não aceitamos essa mensagem. A mensagem é fácil de entender, até uma criancinha de 4, 5 anos já é capaz de entender. Mas a questão é que se o Espírito não der essa nova natureza, o que a Bíblia chama de novo nascimento, nós não enxergaremos. Nós continuaremos dizendo assim, isso é papo louco. De fato é, porque Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para os que são salvos, é o poder de salvação de Deus atuando. Então, a nova natureza do crente capacita o crente a viver não mais escravo do pecado. O que é um escravo? Escravo é uma pessoa que não tem escolha. Embora ela escolha, a sua escolha está escravizada. É isso que é o escravo-arbítrio, né? Ela continua escolhendo, mas ela nunca escolherá Deus. Ela não quer escolher a Deus. Não é um problema de incapacidade mental. Não é um problema de deficiência física ou mental. É um problema de vontade, volição. Certo? Mas os crentes, eles têm isso quebrado. Por isso que viver na prática do pecado é incompatível com a vida cristã. Esse é o título da pregação de Romanos 8, capítulo 1. Abra aí Romanos 8.
Olha o que Paulo fala aí. Paulo diz assim, novamente, se você quisesse ler o subtítulo diz assim, a vida no Espírito. Então, a sequência de Paulo na carta aos Romanos, ele começa pintando um quadro muito escuro do pecado, a ponto de dizer, Romanos 3:23, que todos pecaram e estão sem capacidade de enxergar a glória de Deus. Ele pula lá para Romanos capítulo 6, falando que o salário do pecado é a morte, no verso 23. E aí ele começa, a partir do capítulo 8, desenvolver a santidade da vida do crente com a habitação do Espírito. Então você vai ver esse progresso. Então olha o que ele diz no verso 1. Agora quando? Em Cristo Jesus, na manifestação de Cristo para a salvação dos pecados. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou da lei do pecado que leva à morte. O salário do pecado é a morte. Mas em Cristo nós somos vivos. Temos vida e vida em abundância. E aí ele diz no verso 3, a lei foi incapaz de nos salvar, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. A lei que Paulo está falando aqui, se referindo à ideia da lei de Moisés, não é a culpada. Os mandamentos de Deus são claros, mas eles são incapazes de gerar vida. Por quê? Porque nós estamos mortos. E porque nós estamos mortos, a lei, ela não dá vida. Ela apenas aponta e diz, vocês estão mortos. Mas Deus fez um ato com isso. Ele não diz que deixou assim. Ele diz que ele enviou o seu filho porque a lei não conseguiu. E não era o objetivo da lei. Mas o seu filho conseguiu. Aí ele termina dizendo, verso 3, com isso o quê? Com a vinda de Jesus para morrer pelos nossos pecados, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Aqui, a ideia de um tribunal, onde o escravo que precisava ser liberto por pagamento de preço, porque senão ele não seria liberto, ele recebe um martelo de absolvição, está pago. Nenhuma condenação há. Você não é mais escravo do pecado, porque alguém pagou o preço para você ficar livre disso. Aí ele diz no verso 4, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aí o verso 5, para fechar, ele diz, aqueles que são dominados pela natureza humana, ou seja, os descrentes, eles pensam em coisas da natureza humana. Não é? É o normal. Quem não ama a Deus vai pensar em coisas que não são de Deus. É normal isso. Infelizmente é normal. Daí ele diz assim, mas os que são controlados pelo Espírito não são assim. Eles pensam nas coisas que agradam o Espírito. O crente, ele não vive uma vida que desagrada a Deus. Ele deseja viver uma vida para agradar a Deus. Não como uma moeda de troca. Olha, se eu fizer isso, Senhor, o Senhor faz isso por mim. Não, mas como uma moeda de gratidão, dizendo assim, obrigado por me salvar sem eu merecer nada. Essa é a ideia. Então, você percebe isso e fica muito claro aqui nos textos de Paulo, falando na carta aos Romanos. E aí, pule aí para o verso 9, que ele repete, ele diz assim, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, você vai ser capacitado a não viver para o pecado. Não tem dúvida. Não tem. Aqueles que o Espírito Santo habita, ele santifica. Deus não salva para deixar viver de qualquer forma. Deus salva e Deus transforma. Então, essa ideia de que o crente carnal existe, não existe. É um entendimento equivocado da carta aos Coríntios, podemos falar disso outro dia. Mas a ideia de crente carnal, que é assim, eu creio em Cristo, mas eu ainda não sou maduro. É verdade, o maduro ele ainda não aprendeu muitas coisas. Mas na medida que a vida cristã vai acontecendo, o Espírito habita lá, ele não vive assim, está tudo bem. Eu continuo pulando no bloco de carnaval, mas é para a glória de Deus.
conte para outro, né, querido? Talvez até para mim pode contar, mas Deus ninguém engana. Certo? Então, o que nos leva à conclusão. A conclusão. E espero que tenha ficado claro aí a respeito disso. Embora, mesmo que ainda exista pecado no crente, existe, nós ainda somos pecadores. Estamos, verdade, sendo libertos do domínio do pecado num progresso de Deus, mas o pecado ainda habita em nós. Só que nós devemos entender que lutar contra a prática disso é a vida cristã. Uma vez que o cristão não é mais escravo do pecado, ele tem força para resisti-lo. Então, a nova natureza, como o nome já diz, nova, deve lhe levar a viver em novidade de vida. E novidade de vida engloba tudo, não uma lista de regras. Não seja pequeno. Não pense que apenas nós aqui estamos falando que quando se torna crente, você começa a ter uma lista de regras que pode fazer ou não. Não é isso. É ter a mente completamente conformada à semelhança de Cristo. Ter a mente transformada para pensar de maneira cristã. E isso deveria ir tão longe. Se vocês estudarem um pouquinho da história cristã, vocês vão ver que muitas faculdades que hoje são pós-cristãs, como Harvard e Yale, todas foram fundadas por crentes. Por quê? Porque os crentes que sempre souberam que Deus é mais glorificado quando nós usamos todos os nossos potenciais. É verdade que hoje, infelizmente, existe uma separação que diz assim, olha, na vida religiosa cada um tem a sua, mas na vida pública não traga religião. Então, o que quer dizer isso? Olha, a política, religião e política não se misturam. Olha, religião e escola, universidade, religião a gente sabe que não tem nada de científico. Isso é tolice. Isso é ignorância daqueles que não sabem que o cristianismo é uma fé histórica racional. Racional, certo? Então, para finalizar aqui, eu gostaria que você gravasse na sua mente, se você ainda não sabe, esse versículo, 1 Coríntios 10, 31. Que você viva a sua vida em novidade de vida, seja em pensamento, seja em ação. Tudo isso para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Tudo isso para que Deus seja glorificado. Então, a partir de hoje, coloque como meta lá, acho que é a Bíblia, coloque lá como meta. A partir de hoje, eu vou me esforçar e vou pedir a ajuda de Deus para tudo que eu faça seja para a glória de Deus. Então, amanhã, quando eu tiver que acordar cedo para ir para o colégio, eu vou dizer, Deus, me ajuda a ser uma bênção na vida dos outros e ser um testemunho da tua glória. No trabalho, Deus, me ajuda a me esforçar e ser, se o Senhor assim me ajudar, o melhor funcionário, o melhor chefe, o melhor marido. Não para que você seja exaltado, mas para que Deus seja glorificado por meio da sua vida. Certo, queridos? Então, semana que vem, vamos terminar isso, se Deus quiser, com uma porção de veneno. Não é bom, né, terminar com veneno, mas é um alerta. Certo? Vamos ter uma palavra de oração, então? Feche os olhos, oremos juntos. Pai Santo e bendito, graças te damos. Sabemos que sem a tua ajuda, nós somos incapazes. Mas também queremos te pedir que o Senhor nos dê dedicação, zelo, amor por ti, amor por aquilo que o Senhor ama, que a tua palavra seja cada vez mais abundante no nosso pensamento, que nós possamos caminhar para cada vez mais ser luz nesse mundo em trevas. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.